Shalom, amadas, bom dia! Olha, nós estamos numa busca e essa busca é uma busca para saber a nossa essência. Visto que a gente tem passado, sabe, por muitas situações da qual a gente tá sem entender a nossa identidade. Eu quero trazer para você uma reflexão. Eu quero que você pegue agora no seu caderninho, que eu falei com você desde o início, né? Para pegar um caderninho, uma caneta. Pega o seu caderninho, sua caneta, pega a sua Bíblia e eu quero que você anote numa folha agora. Antes da gente começar o nosso devocional, anote numa folha o que você quer mudar e o que te prende ao ponto de não conseguir mudar. Amém? Você vai ter um momento que você vai sentar para poder refletir sobre isso. Esse é o nosso momento de atividade, tá? Para que você possa exercer coisas novas. Amém? Então anote numa folha o que você quer mudar e o que você não consegue mudar. O que te prende? Antes da gente começar, eu quero trazer para vocês que nossa reunião de mulheres será dia 16 de maio, tá bom? Aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. E se você quiser saber mais sobre isso, a gente vai colocar depois o endereço daqui, tá? Da nossa célula. Bom, agora nós vamos começar o livro de Mateus, tá? O livro de Mateus, do capítulo 1 ainda, só que o versículo 18 ao 25. Ai, essa daqui vai mexer um pouquinho. Como fui gerada? É o tema de hoje. Como que eu fui gerada? Bom, eu vou trazer para vocês a essência de como que Jesus foi gerado, tá? No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da forma do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Esse é um momento crucial. Existia um caos aqui, tá? Existia um caos. E Maria, ainda por ser virgem e estar apenas noiva de José, ela não poderia engravidar. Esse seria o certo daquela época. Só que Maria se encontra grávida. E ela aceita. E ela aceita por quê? Porque foi o Espírito Santo de Deus que colocou nela. Foi o Senhor. O Senhor chegou e falou: Filha, você vai
engravidar. Maria não projetou Jesus. José não projetou Jesus. Eles projetaram um casamento. Eles projetaram uma vida antes. Eles não projetaram uma criança. O que eu quero dizer para você é que existem momentos em que nós que somos mulheres geramos. Às vezes, a forma como a gente tem nossos filhos não foi a forma como a gente projetou. Isso se tornou um caos. O que eu quero dizer para você é que talvez a forma como você foi planejada por Deus não foi a forma como seus pais projetaram. E você nasceu no meio de um caos. Olha, pode ser que Deus traga para você uma essência verdadeira daquilo que Ele quer. E é aí que Ele põe a identidade. É aí que Ele vem trazendo a identidade daquilo que Ele é em você. Deus, Ele traz identidade nesse momento. Jesus, Ele nasceu para um propósito. Jesus nasceu no meio de um caos para um propósito. Era um caos da geração dele, era um caos familiar, era um caos espiritual. Mas ele nasceu no meio do caos, sem preparação. Os pais dele não tiveram preparação. E a forma como a gente foi feita, a forma como a gente foi trazida a esse mundo, nossos pais também não tiveram preparação. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque olhando para tudo, depois de ter me formado e tudo, eu fiquei analisando, sabe? Sou professora, né, para quem me conhece. E eu olhava assim, eu ficava, nossa, como houve erros. Jesus, como houve erros. E eu comecei a tentar não fazer isso com as minhas filhas, porque não acusando de forma alguma, mas os meus pais não tiveram orientação. Os pais deles não tiveram orientação. E eu digo isso com toda a firmeza do mundo, porque numa família onde você não tem uma mãe, onde você não tem um pai, sabe? É visto aqui que José, ele quis ir embora. Ele quis abandonar Jesus, ele quis abandonar Maria. E quantos pais abandonam seus filhos? Quantas de vocês mulheres aí cresceram sem a paternidade? Quantas de vocês mulheres nasceram e cresceram sem a maternidade? Quantos são órfãos? Quantos cresceram dentro de um abrigo? Quantos? Quantos foram abandonados por seus pais? Ou até mesmo com pais presentes, porém, seus pais estavam numa outra estação, da qual esqueceram. Ou simplesmente trabalhavam muito e não tinha tempo para você. E hoje a gente vê um caos. Hoje a nossa sociedade, né, é um caos. É um caos. Um caos. Porque aquilo que a gente viveu lá atrás, a gente não quer passar para os nossos filhos. Automaticamente a gente mima. E de tudo isso, a nossa falta traz um zelo muito grande por uma geração, sabe? E o fato de trazer um zelo muito grande pela geração acaba estragando. E eu quero trazer para você uma situação que Jesus passou. Foi no meio do caos que Jesus nasceu. Uma mulher que era nova, uma menina nova, gerou uma criança que ela não planejou e o futuro marido quis abandonar. Olha o caos.
Imagina o casamento dessas criaturas. Vamos pensar dessa forma. Poxa, mas no momento em que eu precisei, você quis me abandonar. Será que Maria jogava isso na cara? Será que ela falava para Jesus, olha, no momento que eu fiquei grávida de você, seu pai quis te abandonar? Porque muitas de nós ouvimos isso. Ouvimos isso da nossa mãe. Não foi o meu caso, mas eu já vi muitas mulheres falando isso. Meus primos passaram por isso. E eu vejo muitas situações, sabe, da qual mulheres chegaram e falaram, olha, seu pai é isso, seu pai é aquilo. E aí nós somos criados com uma questão de uma falta de paternidade. Da qual tem um desvio de caráter. Nossa sociedade hoje é formada por desvio de caráter. E você pode procurar vários tipos de psicólogos que eles falam sobre isso. A sociedade que está alojada hoje é uma sociedade com desvio de caráter por falta de paternidade. Da qual a mãe oprimida, caótica, cheia de problemas e tendo que sustentar a sua família sozinha, deixando seus filhos sozinhos, teve sim que lidar com tudo. E o momento em que ela tinha para desabafar, ela jogou em cima de você. Ah, quantas vezes você apanhou do nada, sem nem saber o porquê que você apanhou? Fala sério. Quantas vezes você apanhou assim, a um ponto de olhar e falar, nossa, mas isso daqui não... eu nem precisava passar por isso, sabe? Exatamente isso. A falta da mãe traz vícios. E eu fui ver isso na minha geração, quando eu fui fazer a árvore genealógica. Foi bem caótico. Foi bem intrigante. Homens nasceram sem mães. As mães abandonaram, as mães foram mortas. E nesse caos, eu vi vícios serem expostos para fora, para saciar aquela falta. A falta da mãe traz vícios, todos os tipos de vícios. Agora a falta do pai, ele traz desvio de caráter e é o pior. É o pior. Porque o caráter só pode ser formado quando você tem uma essência paterna. E quando você não tem essência paterna, como que você tem um caráter formado? E é isso que acontece na nossa sociedade hoje em dia, a qual a nossa geração é bombardeada, a geração dos nossos filhos são bombardeados por falta de paternidade. A falta da paternidade gera desvio de caráter. Como que eu vou crer num Deus que é meu pai se eu não tenho um pai? Como que eu, que tenho desvio de caráter, vou fazer com que Deus seja meu pai, se no momento que eu mais precisei o meu pai não estava comigo, ou meu pai morreu, ou aconteceu alguma situação, alguma cilada, e eu vivi no meio caótico? Como? O Espírito Santo traz essências hoje. Eu quero trazer para você. Eu quero que você escreva no seu caderno aí, além daquilo que eu já falei anteriormente. Eu quero que você escreva a respeito dos seus pais. Escreve aí. Você vai ter tempo suficiente para você escrever tudo sobre os seus pais. É esse caderno aí que vai ser um destravar da sua vida. Foi comigo. Não tem como dar errado.
Existem coisas que Deus, existem mecanismos que Deus traz para nós, pra gente poder somente repassar. Pra gente somente repassar. Eu sei que vai doer um pouquinho, tá? Eu sei que vai. Eu sei que você vai ficar um pouquinho assim decepcionada. Eu sei que vai mexer, talvez traga até algumas crises. Mas respira fundo. O Espírito Santo tá com você. Não coloque paternidade em pastor. Não coloca. Não coloca a paternidade no pai que você nunca teve. Coloque a paternidade no Deus que tem a identidade colocada em você. E é Ele que tá te chamando agora para você poder mudar um pouquinho, tá bom? Então, nesse exato momento, escreve. Pode escrever tudo, sem exceção, tá? Sem medo. Escreve tudo que você quiser. Meu pai foi isso, isso. Coloca aí seus traumas, seus medos, mediante as situações da qual você passou, tá bom? E até amanhã. Amanhã a gente continua mais um pouquinho. Vai doer, tá? Vai doer um pouquinho. Tô te avisando. Mas é necessário para uma busca completa, para uma essência completa. É necessário passar. Eu passei também. Não foi fácil. Mas é Deus que tá com a gente. Amém? Shalom, fica com Deus.